Olá, eu sou Márcio Rosa, você está no programa de inovação da MC. Fique agora com a nossa próxima aula. O que muito se vê pela internet são as pessoas que ensinam a vender. Como uma startup vende, como você vende seu produto. Aqui na MC a gente foca na questão da distribuição. Por que a distribuição? Qual que é a diferença? Porque muitas das vezes você tem que distribuir o seu produto na mão do que o usuário consiga ter acesso, ter esse primeiro contato antes mesmo de pagar por ele. Então existe toda uma etapa inicial. Antes de você iniciar a venda, você tem que distribuir esse produto para que o usuário sinta, teste, te dê feedbacks importantes para que você possa chegar a um produto final. Então, antes mesmo de pensar em ter o produto pronto, você tem que ter primeiro a sua hipótese validada. Então você tem que ter um MVP, você tem que ter algo na mão para que o usuário consiga ter acesso e que ele consiga testar e validar essa ideia. Então, como vender, o porquê vender, não faz sentido ainda. Você não tem o porquê você criar algo, criar um MVP de uma forma rápida para você validar uma ideia e já cobrar do seu usuário para poder fazer com que ele utilize essa ferramenta ou essa solução. Então, o ideal é que você crie um MVP da forma mais rápida possível e que você coloque esse MVP na mão do máximo de usuários possíveis e, claro, que isso não tenha custo. E, claro, que também deixar um MVP na mão do usuário para que simplesmente ele utilize sem te passar nenhum feedback também não é o ideal. Também não é ideal que ele te passe o feedback, sendo que você também não sabe exatamente o que você está testando. Então, sempre que você tem um MVP, você tem que buscar algo, você tem que entender o que esse usuário precisa fazer quando está com a sua solução na mão. Ele tem que entrar, comprar, tem que se cadastrar, tem que fazer alguma ação. Qual que é a tomada de ação que ele tem que fazer? Então você tem a hipótese do que ele vai fazer. Então é essa hipótese que você tem que você precisa validar. E dentro dessa validação, você acaba chegando à conclusão final. Existem muitos MVPs que o usuário faz a compra, mas na verdade a compra nem existe, não existe ainda nenhum método de pagamento. Então, imagina alguém que quer testar a venda de um produto novo, ele acaba adicionando um produto a um site, a uma página e vê quantas pessoas de fato clicam em comprar. Não existe o produto, não existe ainda o meio de pagamento, mas você consegue medir com propriedade essa hipótese que as pessoas vão clicar em comprar no momento que você disponibilizar um produto, né? Então, aí você acaba chegando à conclusão, à validação de aquela hipótese que as pessoas vão, de fato, comprar e pagar por aquela solução, vai acontecer. Então, muitos sites hoje vendem a solução depois que essa solução já está pronta, aí ele descobre que ninguém está interessado em pagar por aquela solução. Então o ideal é que você coloque essa solução online e que você veja quantas pessoas estão interessadas em pagar por essa solução antes mesmo dessa solução estar pronta. Depois que você tem um MVP e você validou essa hipótese, você busca essas pessoas que te ajudaram a validar essa hipótese e você conversa e pergunta, você toparia pagar por essa solução? Quanto que você toparia pagar por essa solução? E aí você começa a ter um cheiro de qual que é o custo dessa solução, o quanto que essa solução pode custar. Aí você vai entender o quanto que o usuário está disposto a pagar por aquela solução que resolveu o problema, aí você vai ver se faz sentido para a sua empresa, se você vai conseguir se manter com aquele valor, se aquele valor vai pagar todo o seu funil de vendas, todo o seu marketing, toda a sua publicidade em volta daquele produto. E quando a gente fala de canais de distribuição, você tem que ter em mente também duas coisas. Você está criando algo para consumidor final, ou seja, você é B2C ou você é B2B. Você está criando algo para empresas. Se você criar algo para empresas ou você criar algo para o consumidor final, isso te dá duas linhas totalmente diferentes. Então, você ter de forma clara e objetiva qual que é o seu segmento que você vai atuar, isso vai te dar uma chance de criar uma hipótese que faça muito mais sentido quando você criar seu MVP e você disponibilizar isso na mão do usuário. E caso você tenha tanto B2C como B2B,
tanto um como o outro, você vai ter que criar, dentro de um processo, um funil de vendas para você chegar até esses clientes que estão dispostos a testar a sua solução ou pagar pela sua solução. Então isso não é algo simples de se chegar. A partir desses primeiros clientes que você tem que testar a solução, você vai analisar o perfil dele, a necessidade deles, eles vão te dar um cheiro de qual é o mercado que você precisa investir, onde você vai colocar a sua verba de marketing para poder atrair e conquistar clientes de uma forma mais fácil. Então esse funil de venda serve desde quando você definir quem que é o seu cliente, qual que é o objetivo de cliente que você quer a partir desses testes de MVP, e também aí as suas campanhas começam a ser direcionadas para esse perfil de cliente. Então se você já tem o perfil de cliente, você já tem um funil de vendas, você para de fazer testes, investimentos em marketing que vão simplesmente torrar seu dinheiro de forma ineficaz e começa a utilizar realmente seu dinheiro com entendimento. Aí você consegue saber exatamente qual que é o valor, qual que é o custo de aquisição do seu cliente. Quando você entende quem é seu cliente, quando você entende o perfil desse cliente, começa a falar diretamente com ele, você começa a ver que realmente as suas campanhas começam a te trazer resultados. E quando isso aparece, quando isso acontece, as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto, por aquele serviço que você está oferecendo, aí você sabe que a sua verba de marketing está sempre garantida, porque a cada aquisição, a cada compra de produto, você tem um investimento para atrair um novo cliente. Então, você consegue chegar ao seu ICP, você consegue chegar ao custo de aquisição do seu cliente e você consegue dar sequência ao seu plano de marketing, ao seu plano de desenvolvimento de empresa, consegue ter uma linha crescente de escalabilidade, que é o que hoje o investidor busca dentro das startups, é isso. É ter essa escalabilidade, é ter esses números para que o cliente saiba que se você investir R$100, se você investir R$1.000, se você investir R$100 mil, você já tem uma previsão exata de qual que é o retorno que aquela solução vai trazer a partir desse investimento em marketing que você está investindo nessa empresa. E também tem que pensar se faz sentido você cobrar logo de cara para esses clientes, porque talvez o cliente queira testar essa ferramenta. Então talvez considere dar alguns dias de teste, dar 5, 10 dias, 15 dias, de acordo com o que você almeja ali dentro. Não sei, talvez algumas startups tenham um custo, manter um cliente a mais dentro da plataforma, normalmente não tem esse custo. Então sempre dê preferência para que o cliente teste a sua solução antes de comprar. Mesmo que ele não fique na solução, mesmo que ele não compre a sua solução, com certeza ele vai trazer feedbacks importantes para que você possa melhorar essa sua solução, para que a cada vez que você ter um novo cliente testando, um novo cliente que vai estar te ajudando a construir a sua ferramenta. Então, o fato é, você deveria pagar alguém para testar a sua ferramenta, não o contrário. Ninguém deve pagar para poder testar a sua solução. Então, o máximo que você puder deixar o seu produto na mão do máximo de pessoas possível para que ele consiga ganhar escala, isso é o melhor dos mundos. Então procurar manter essa dinâmica é muito importante. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.